Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs, né? Amém. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro, hein, gente? Olha que beleza! O mês mais bonito do ano. Entramos no mês de setembro, né? A gente fala que é o mês mais bonito do ano porque é o mês que eu e a Simone fazemos aniversário, né? Então, nesse mês de setembro, se Deus quiser, a gente vai completar mais um ano de vida. E é o mês que entra a primavera também, né, gente? Amém. Uma das estações mais lindas do ano, né? Então, graças a Deus, porque estamos iniciando, né, mais um mês aí na presença de Deus, né? E muito bom ter você conosco já nessa manhã de terça-feira, né? Deixa eu dar um alô aqui para alguns irmãos aqui que já estão escrevendo para a gente aqui, né? A Luciana Oliveira foi a primeira hoje aqui em cima. A Luciana Oliveira está aqui com a gente, né? A Lúcia Ocampo Barbosa também já está aqui, bom dia. Dando bom dia pra gente. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Miriam Albano Rédua. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Rivânia Santos. A irmã Lourdes. A Beth Gonçalves. Porto, né? A Sandra Rodrigues. Bom dia. Marlene Coelho, né? O pessoal tá dando bom dia pra gente aqui. Então, deixa aí o seu bom dia para nós, tá bom? Olha, a Rivânia Santos diz, também faço aniversário de casamento. Legal, nesse mês de setembro, né? Deve ser. Legal, Rivânia. Parabéns aí, antecipado, viu? Amém, gente? Então, vai deixando o seu comentário aí, você que tá entrando aí na live, tá? A irmã Ana Félix também já tá com a gente, né? Falando aqui que vamos começar mais um mês, graças a Deus, né? A Lene Rocha também tá dando bom dia. Enfim, vai deixando o seu recadinho aí pra gente, tá bom? Enquanto isso, a Simone vai louvar conosco aqui nessa manhã. Glória a Deus. Louvado seja Deus por mais essa semana, né? Que se inicia para nós aí. E começando bem na presença do Senhor, amém? Eu vou cantar um louvor aqui que fala sobre o amor de Deus, né? O quanto Deus nos ama, né? Então, lembre-se sempre, né? Que diante de toda e qualquer situação que você viva, às vezes você pode pensar assim, essa situação que eu estou passando, Deus nem está olhando para mim, Deus está em silêncio. Mas o nosso Deus, Ele trabalha de todas as formas. E uma coisa é certa, né? Em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver o amor de Deus, né? Por nós, pelo seu povo. Deus te ama, Deus nos ama. Ele tem provado esse amor e já provou através do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, fique essa palavra para você nesta manhã. Deus te ama. Lembre-se sempre disso, em toda e qualquer situação, tá bom? Então, nós vamos cantar este louvor, tá? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me sinto ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso é
poderoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. De um coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém? Mais um, pastor? Mais um. Glória a Deus. Enquanto você tiver fôlego, a Bíblia diz que você possa louvar o nome do Senhor, amém? Louvarei ao Senhor em todo tempo, diz o Salmo 34, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, amém? Então, ame ao Senhor, adore a Ele de todo o coração, que Ele possa sempre, ter aí algo que saia do seu coração para, diante do trono da glória dele, amém? Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Em todo tempo, por toda a minha vida, em todos os meus dias. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, Te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a Ti. Te adorarei. Te adorarei enquanto eu respirar. Cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te
Amém. Bom dia. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos os irmãos, a todas as irmãs, né, que foram chegando aí durante o momento de adoração, né, ao Senhor. Amém. Gente, muito bem. Nós vamos nessa manhã, nós vamos trocar um pouquinho de tema, tá bom? A gente estava falando já há algumas semanas sobre as parábolas de Jesus, né? Nós ficamos, acho que foram 5 semanas seguidas, né? Falando sobre as parábolas de Jesus, tá? Então nós fizemos, 4 vezes 5, nós fizemos 20 lives, né? Nós temos, inclusive estão todas essas lives estão disponíveis no Facebook como no meu canal do YouTube. Então você pode procurar lá no meu canal do YouTube, tem várias playlists lá, né? E uma das playlists que nós temos é a das parábolas de Jesus, né? E depois, mais adiante, provavelmente a gente pode retomar, né, esse tema. Mas para a gente mudar um pouquinho o tema, variar um pouco aqui os assuntos, nós então conversamos, eu e a Simone, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dos Salmos, né? Vamos falar de alguns salmos da Bíblia, tá? Então, essa semana, provavelmente semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre os salmos, tá bom? Então hoje nós vamos ler, vamos estudar um pouquinho, vamos meditar um pouco no salmo número 1, ok? Então, para quem consegue, né, abrir a Bíblia aí, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes estão aí fazendo um trabalho, né, em casa, quem sabe uma irmã aí lavando uma louça, né, ou tomando um café, talvez, outros talvez estejam deitados ainda debaixo das cobertas, né, mas amém. Fica à vontade, se você puder ler conosco a Bíblia, é o Salmo 1 que nós vamos ler nessa manhã, ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou pedir para a Simone ler para a gente, tá? São 6 versículos apenas, mas nós vamos ler, para começar, vamos ler os versículos 1 e 2, ok? 1 e 2. 1, 2 e 3, vai. 1, 2 e 3, tá bom, Simone? Para começar, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso, então tá aqui, né? Gente, esse salmo, esse salmo 1, é um salmo maravilhoso, lindo, né? Nós vamos meditar juntos aqui. Hoje eu sempre gosto de ter um livro de apoio, né? Um comentário, então hoje eu tô com esse livro aqui, que é um comentário do livro dos Salmos, né? Esse aqui é o primeiro volume, do capítulo 1 ao 72 dos Salmos, escrito pelo Derek Kidner, Salmos, Introdução e Comentário. E esse autor aqui, ele dá o seguinte título a esse capítulo. Ele chama esse salmo, né? O título que ele dá a esse salmo é Os Dois Caminhos. Olha aí, os dois caminhos, né? E ele começa aqui dizendo que parece provável que este salmo tenha sido especialmente composto como introdução ao livro inteiro, né? Então, parece, não é uma certeza, mas parece provável que esse salmo ele foi composto justamente para ser o primeiro, né? Para ser a introdução ao livro dos Salmos, tá certo? Porque aqui, né, esse Salmo 1, ele fica como uma espécie de um porteiro, né? Como se fosse um porteiro do livro dos Salmos. Ele fica como um porteiro fiel, né? Confrontando, né, os leitores com a verdade divina, tá? Então, queridos, vamos lá. Esse Salmo, ele começa com o primeiro versículo, ele começa com algumas negativas que a gente fala, né? Ou seja,
alguns conselhos do que nós não devemos fazer. Tá? Então, o versículo 1 é o que nós, que escolhemos o caminho correto, né? O caminho de Deus, o caminho da verdade, o que é que nós não devemos fazer? No versículo 1. Aí depois o versículo 2 vai dizer o que nós devemos fazer. E aí o versículo 3, o salmista vai comparar, né, essa pessoa que escolhe o caminho correto, vai comparar esse homem a uma árvore, né? Então, eu estava até pensando, hoje de manhã eu estava lendo aqui, eu estava pensando que é uma parábola também, né? Não deixa de ser uma parábola, a gente vai chegar lá. Mas olha, vamos lá. Nós temos aqui o caminho do... Eu falei que esse salmo são dois caminhos, né? Nós temos o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Tá? O que está descrito aqui nesse salmo é o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Tá? Quanto ao caminho dos justos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja aqui que o versículo 1 ele descreve o que o justo não faz. Né? Não faz, não deve fazer e não faz. O que o justo não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Só que note o seguinte, qual que é a primeira palavra, Simone? Qual que é a primeira palavra do Salmo? Qual que é? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Né? Feliz. O que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa feliz, né? Ou como é feliz, tá, gente? Esse é o significado da palavra bem-aventurado, feliz, ou como é feliz. Então aqui a gente poderia, né, traduzir dessa forma. Como é feliz o homem, né, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Como é feliz a pessoa que não anda no caminho dos pecadores. Como é feliz a pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é feliz essa pessoa. E é interessante também a gente observar, não é, gente, que aqui existe uma progressão, né? Por isso que seria interessante, se de repente você tivesse com a sua Bíblia aberta, eu ia... Preste atenção nisso, vou pedir do mesmo jeito, né? Olha só, gente, existe uma progressão aqui. Ó, o texto diz, não anda, não se detém, não se assenta. Percebe que é uma progressão? Não anda, não se detém, não se assenta. Por quê? A pessoa, o ímpio, ele começa andando no conselho dos ímpios. Andando no conselho dos ímpios. Depois ele se detém, ele para no caminho dos pecadores. E posteriormente ele se assenta na roda dos escarnecedores. Já se acomoda. Já se acomoda. Na roda dos escarnecedores. Exatamente. Então você percebe que é uma progressão aqui. É uma progressão. A pessoa começa andando, daqui a pouco ela se detém, ela para e daqui a pouco ela está confortavelmente assentada já. Mas veja só, é muito interessante esse jogo de palavras aqui, porque a gente vai pegando detalhes. Então não anda, não se detém, não se assenta. No conselho, no caminho, na roda dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Percebe? Olha que interessante. Então, o Salmo diz, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Uma pessoa feliz? Não ouve o ímpio. O que você deve fazer, Simone, para ser uma pessoa feliz? Não, Que você acabou de falar. Não ouça os ímpios, né? Isso. Não ouça. Ó, não ande no conselho dos ímpios.
E o conselho dos ímpios é o conselho do mundo, né? Exatamente, né? Os ímpios, o mundo aí, tem o seu conselho, né? Mas a Bíblia está falando, olha, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Você não pode ir na conversa dos ímpios, no conselho dos ímpios. Você não pode dar ouvido às orientações de pessoas que não temem a Deus, né? Às vezes a gente até fala, é engraçado que às vezes tem algumas pessoas, alguns irmãos, né? Que às vezes ele está passando uma luta, uma dificuldade, ao invés dele ir buscar a orientação na palavra de Deus, ao invés dele buscar às vezes a orientação no pastor, né? Na esposa do pastor, numa pessoa da igreja, um líder da igreja, uma pessoa que tem maturidade para ensinar, uma pessoa que tem temor de Deus e que pode ensinar ele, pode orientar, aconselhar, olha a palavra, aconselhar, ao invés do irmão, da irmã, ir buscar conselho em alguém que teme a Deus, vai pedir conselho para o amigo do trabalho, que não teme a Deus, que é um mulherengo, que é um cachaceiro, que, sabe, como é que uma pessoa dessa vai te orientar? Né? Ou mesmo que não amigas, né? Amigas de trabalho. Mesmo que não seja cachaceiro ou mulherengo, mas a pessoa não tem valores, não tem princípios de Deus. Como é que essa pessoa pode te orientar? Então veja, o texto está dizendo, bem-aventurado o homem, né, a mulher, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Você não tem que ouvir o conselho dos ímpios, as orientações dos ímpios, as dicas dos ímpios. Não. Se você tiver que ouvir o conselho de alguém, primeiro você tem que ouvir o conselho da própria Bíblia, da palavra de Deus. Segundo, se você tem que ouvir o conselho de alguém, procure uma pessoa temente a Deus. Alguém que seja uma pessoa madura, experiente, que tenha os valores de Deus na sua vida, para que possa te aconselhar, te orientar, né? Aí depois também, então, seguindo aqui, ele fala, bem-aventurado, né, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Então, porque como eu falei, é uma progressão. A pessoa primeiro começa ouvindo o conselho dos ímpios. Daqui a pouco ela já se detém, ela já para no caminho dos pecadores, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o escarnecedor aqui, gente, é aquele que é o zombador, né? Aquela pessoa, o escarnecedor aqui é aquele que não tem temor de Deus. É aquela pessoa que não leva em consideração o próprio Deus, não leva Deus em consideração, não leva a palavra de Deus em consideração, não leva os princípios de Deus em consideração. É o escarnecedor, é o zombador, sabe? Você deve conhecer pessoas assim, né? Zombadores, escarnecedores, pessoas que o próprio Senhor Jesus diz que a gente não deve nem deitar pérolas aos porcos, né? Jesus falou lá no Sermão da Montanha, não deis aos cães as coisas santas, nem jogueis pérolas aos porcos. Tem pessoas com as quais são pessoas tão zombadoras, tão escarnecedoras, que você não deve nem compartilhar o evangelho com essas pessoas, porque o evangelho é uma joia tão preciosa, é algo tão santo, que você não pode jogar aos cães e nem aos porcos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Né, os zombadores, os escarnecedores. Só que assim, se a pessoa começa ouvindo o conselho dos ímpios, fica dando ouvido para o conselho dos ímpios, daqui a pouco ela está detida no caminho dos pecadores, não passa muito tempo, ela está confortavelmente assentada na roda dos escarnecedores, sendo também um zombador, sendo também um escarnecedor até das coisas de Deus. Fala, né, que você tem que ser um influenciador, né, não ser influenciado. E a gente fala muito, né, até a gente fala com os jovens, né, geralmente os jovens, para eles serem aceitos, eles deixam se influenciar, né, e então é exatamente a sociedade para ela ser aceita, um grupo de pessoas, elas acabam se deixando influenciar, né?
Então a gente conversa, né, como a gente eu trabalho sempre com jovens e adolescentes, a gente fala, né, eu me lembrei desse salmo, porque assim, já faz um tempo que assim, a gente meditou nesse salmo, a gente fala da questão mesmo da aceitação, né? Às vezes a pessoa quer ser aceita, então ela se deixa influenciar, mas o crente, ele precisa ter essa posição, né, de que ele tem que ser um influenciador. Em determinados grupos você não vai conseguir ser um influenciador, porque a palavra de Deus ela não é muito aceita, né? As pessoas elas querem, né, a linguagem, né, a ideologia do mundo, né? Então, como o pastor falou, não, às vezes você não pode deitar pérolas aos porcos, né? Então, a questão de ser influenciador e não ser influenciado pela questão, né? Por isso que o Salmo fala, não andar, não se deter, não se assentar. Porque você, às vezes, você quer ser bem aceito pela sociedade, pelo grupo de pessoas, e você acaba buscando a mesma linguagem, vamos dizer assim, né? Principalmente o jovem hoje em dia, né? Todos nós, né? Mas os jovens têm que tomar muito cuidado, porque assim, o que a Simone está querendo dizer é o seguinte, para ser aceito pela galera, entendeu? Para você não ser excluído da turma, então a pessoa termina falando as mesmas coisas, né? Entendendo? Tendo os mesmos assuntos e tal. E aí, meu amigo, aí é complicado, né? E assim, mesmo nós, gente, a gente tem que entender o seguinte, a gente está numa sociedade, né? A gente está, principalmente nos dias que a gente está vivendo, a gente está numa sociedade, não sei se você está conseguindo perceber isso, mas a gente está numa sociedade em que principalmente os meios de comunicação, né, estão tentando, né? Eu vou até falar aqui, hoje eu vou falar o português claro. Por exemplo, você pega uma Rede Globo, por exemplo. A Rede Globo, gente, o objetivo da Rede Globo é desconstruir os valores cristãos. Já faz muitos anos as novelas, os programas que eles têm, né? Eu não assisto, às vezes já aconteceu de eu estar em algum lugar, né? Às vezes no cabeleireiro lá, cortando cabelo, ou em algum lugar assim, tá ligado a algum programa da Rede Globo, mas você vê assim nitidamente, né? Ou a gente lê algumas coisas também, a gente vê nas redes sociais, esse programa da Fátima Bernardes de manhã, esse programa é para escrachar com todos os princípios da palavra de Deus, com todos os valores da palavra de Deus. Ali eles estão procurando aos pouquinhos, sabe? E colocando na cabeça das pessoas, né? Tudo que é contra a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você fica ouvindo esse tipo de programa, você está no conselho dos ímpios. Nada mais, nada menos. Dependendo do tipo de programa que você assiste na televisão, gente, dependendo da ideologia que está por trás daquela rede de televisão ou daquele apresentador, dependendo da ideologia que está por trás, eles estão simplesmente tentando questionar a sua fé, questionar os seus valores, os seus princípios, desconstruir, né, a família e tantas coisas que a gente acredita. Né? Então, isso daí é conselho dos ímpios. E até mesmo, né, tomar cuidado com nossos filhos, né, em relação a... Porque eles ficam muito em função de internet, então eles ouvem muito esses youtubers, né? Tem um que eu realmente não gosto muito, porque ele é muito depravado, o tal de Neto, como é que é? Eu esqueci o nome dele. Felipe Neto, né? Felipe Neto. Eu não sei, a gente então, não acompanha. A questão, gente, é ficar até assim, meio de olho nos filhos mesmo, porque as crianças hoje, elas são muito influenciáveis, né? Esse pessoal, eles estão tentando fazer a cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens, até com relação à sexualidade. Você sabe, gente, essa questão de ideologia de gênero, essa questão de questionar a sexualidade, entendeu? A sexualidade, né, sabe?
você vai descobrir, não é uma coisa fixa, é uma coisa que você vai descobrir, você vai se descobrindo aos poucos, se você quer ser homem, se você quer ser mulher. Sabe? Gente, esse tipo de conversa é totalmente anticristão. E a gente fica impressionado que tem cristãos que estão entrando nessa conversa. Tem cristãos que estão comprando essa conversa, mas isso é totalmente fora das escrituras. Né? Fora dos princípios, dos valores da palavra de Deus. Então, muito cuidado. A Bíblia está dizendo aqui, bem-aventurado, feliz é o homem, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Cuidado com o conselho dos ímpios. Não se detém, né? Não se se deter é detém. parar, olhar, assistir. Exatamente. Sabe, ficar gastando tempo com determinadas coisas. Né? Eu sei que os adultos eles são mais conscientes, né? A gente se preocupa muito com os jovens. Não, mas e os adultos também são influenciados. Mas tem muito adulto que também tem sido influenciado. Porque é sutil. Eles vão assim, eles fazem você se sentir ridículo por você pensar do jeito que você pensa. Tipo, como que você pensa desse jeito ainda? A irmã Regina Amaral falou, é o Felipe Neto, né? Isso mesmo, Lilian, é Felipe Neto. Ele é assim, que ele é depravado, tem inclusive uma cartilha que é de passatempo para crianças. E no meio tem um jogo sexual horrível. É exatamente isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado conosco e cuidado com os nossos filhos principalmente, né? Isso, bom, mas a gente já se deteve muito aqui, vamos para frente aqui. Então veja só, vamos lá, gente, pega a sequência aqui do pensamento, olha, o que diz aqui? Então, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, verso 2, antes... O seu prazer está onde? Onde que está o prazer? Do justo. Onde que está o... Então veja, o versículo 1 é o que ele não faz. Não anda, não se detém, não se assenta no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Isso é o que ele não faz. Então o que é que ele faz? Ele, antes, o prazer do justo está onde? Na lei do Senhor. Na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. O prazer do justo está na lei do Senhor, está nos princípios de Deus, nos valores de Deus. É aí que deve estar o nosso prazer, gente. Né? E ainda diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. Então veja, até a gente fala aqui que existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre ler e meditar. Aqui diz que o justo, o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei ele medita. Medita. É até mais do que ler, gente. Porque a leitura, você pode fazer uma leitura. Por exemplo, esse salmo aqui que a gente está expondo hoje para vocês. São 6 versículos. Você lê esse salmo em 2 minutos. Em 2 minutos você lê. Mas você não medita em 2 minutos. Entendeu? A meditação é uma coisa que você deve reler, né? Você deve fazer perguntas para o texto, né? Você deve tentar tirar aplicações para a sua vida, né? Você deve tentar entender. Eu faço muito, eu até peguei dá tempo, né? Mas vocês veem, eu sempre trago um livro de apoio para ler um comentário, para aprofundar. Uma coisa que você pode fazer também é ter tentar, né, ler o texto bíblico em mais de uma tradução, em mais de uma versão, entende? Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia, essa aqui é uma Bíblia de estudo, Bíblia na linguagem de hoje, né? Eu sempre recomendo, né, você ler na nova tradução na linguagem de hoje, também facilita bastante o entendimento. Mas o ideal mesmo, né, uma coisa que eu gosto de fazer particularmente, eu gosto de ler
na tradução, por exemplo, essa tradução que a gente está lendo aqui, é Almeida Revista e Atualizada, né? É Almeida Atualizada. Aí você lê nessa versão, aí você vai ler o mesmo texto na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Então aí quando você compara as duas traduções, isso é enriquecedor. Você começa a pegar detalhes que você não tinha pego na primeira leitura, né? Então, isso é meditar, gente, né? Uma palavra que é usada é a palavra ruminar, né? Acabei de lembrar dela agora. Então, é você ruminar, é você ficar pensando, é você ficar buscando entendimento, aplicações para a tua vida, né? Naquele texto que você está lendo. Então, na verdade, meditar tem a ver com estudar também, né? Porque ler é uma coisa, estudar é outra, né? Você pode fazer uma leitura rápida, uma leitura dinâmica de um texto. Agora, se você quer estudar aquele texto, aí você tem que parar, você tem que pensar nas palavras, o que significa as palavras, que aplicação elas têm para a sua vida. Então, o texto está dizendo o quê? Então vamos voltar aqui. Que o justo, o prazer do justo está aonde, Simone? Então? Na lei do Senhor. E na sua lei ele faz o quê? Ele medita. E quando que ele medita? Uma vez por semana. Quando vai no culto. Uma vez a cada 15 dias. Uma vez por semana quando vai no culto. Quando que o justo medita na lei do Senhor? Quando que é, Simone, que está dizendo aí? Dia e noite. De dia e de noite, irmãos. De dia e de noite. Né? Nós somos desafiados a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, quer dizer, constantemente. Né? O ideal é que você comece o seu dia meditando. Deus falou para Josué também isso, né? Isso, inclusive eu queria até ler esse texto. Eu estava procurando. É Josué capítulo 1. Esse É. texto está até anotado aqui. Ó. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Então veja, preste atenção, a Simone vai ler esse texto aqui, é um texto correlato, que também fala sobre meditar na palavra do Senhor, né? E acho que fala de dia e de noite também aí. Então, a gente deve começar o dia meditando na palavra e tentar terminar o dia meditando na palavra, né? Se possível, né? Às vezes a gente não faz isso, mas a gente precisaria fazer isso, irmão. Você começar o seu dia com a palavra de Deus, né? Passar o seu dia com a palavra de Deus e terminar o seu dia com a palavra de Deus. É meditar de dia e de noite. Porque você vai estar enchendo a tua mente com a palavra de Deus. Você vai estar, como diz o apóstolo Paulo, você vai estar renovando a sua mente. Renovando a sua mente com a palavra de Deus. Né? Então vamos lá. Olha, essas são as palavras que Deus falou para Josué, quando Deus chamou Josué para substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Vai lá. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ter sucesso? Medita, né, na palavra de Deus dia e noite, né? Então, fica aí com esse texto aí. Eu vou ler o mesmo texto que a Simone leu, gente. Agora vamos fazer esse exercício aqui. Hoje a gente vai fazer um exercício de meditação, tá? Não meditação transcendental, essas coisas, não. Meditação na palavra de Deus. Então, olha aqui. O mesmo texto que a Simone leu, eu vou ler em outra versão agora, em outra tradução. Eu acho essa tradução fantástica também, para esse texto aqui, olha. É a Nova Tradução na Linguagem de hoje, né? Diz assim: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, olha aí.
né? Quer dizer, viva de acordo com a lei, que é a palavra de Deus, não se desvie dela em nada. Olha aí. Não se desvie em nada. Cuidado com o conselho dos ímpios. Não se desvie dela em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Olha que promessa. Você quer ter sucesso em qualquer lugar para onde você for? Então aqui a orientação é: viva de acordo com a palavra, né? E não se desvie dela em nada, né? E aí segue aqui, verso 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Fale. Falar, né? Fale da palavra. Em vez de falar bobagem com as pessoas, fala da palavra. Exatamente. De Fala a gente da perde palavra. tempo com tanta coisa desnecessária, sabe? Com coisas que não acrescentam nada. Então é melhor falar da palavra de Deus, né? Exatamente, né? Então, fala da palavra, gente. Fala, né? Olha aqui. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Que a palavra de Deus seja o nosso assunto, a nossa conversa, né? Quantas vezes eu e a Simone aqui, a gente não para ficar conversando sobre a Bíblia, né? Não que a gente só converse sobre isso, mas a gente conversa bastante sobre a palavra de Deus, porque às vezes eu estou fazendo as minhas leituras bíblicas, né, ou de algum livro que eu estou lendo, e ela está fazendo a leitura dela, aí a gente comenta, ela vem, conversa comigo sobre o que ela está lendo, eu converso com ela sobre o que eu estou lendo. Às vezes eu estou lendo ali um livro ali, né, e tem uma coisa assim que me chama a atenção, gente, aí eu paro de ler e venho aqui na cozinha para contar para ela. Aí eu venho, né? Eu tenho que dar atenção. Detalhe. Porque você, né, você fica com o seu coração cheio daquilo, você quer compartilhar, irmãos. Mas para você falar da palavra, você tem que ler, você tem que meditar, para você ter assunto. Como é que você vai falar da palavra se você não conhece a palavra? Como é que você vai falar da palavra se você não medita na palavra? Se você não lê a palavra, se você não conhece, se você não estuda a palavra? Mas quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, isso começa a encher tanto o teu coração que você quer conversar sobre isso. Você quer falar sobre isso. Você quer compartilhar com alguém sobre isso. E o texto diz, fala mesmo, fala, porque isso é um segredo. Você vai substituir, né, palavras, às vezes, de derrota, palavras de murmuração, de reclamação, de preocupação, de ansiedade. Você vai substituir essas palavras pela palavra de Deus, que é uma palavra de fé, de conforto, de encorajamento, né? Então é isso. Você tem que praticar isso, porque assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a fé vem também por ler a palavra de Deus. Não, né? Mas quando você está lendo, você está ouvindo, sim, né? Sim, ela vai enchendo o seu coração. Então, o problema de muitos sofrimentos, né, que nós temos é porque a gente não busca Deus muito, né? A gente tem que estar buscando na palavra, né? Buscando ver o que Deus quer falar conosco em oração. Então a gente precisa mesmo ter esse tempo com Deus. A gente sofre muitas vezes porque a gente faz as coisas pela nossa própria força e gasta tempo com tantas outras coisas, né? A gente gasta tempo com tudo. Mas quando chega para ler um bom livro de meditação ou meditar na palavra de Deus, a gente não presta atenção, a gente não se esforça. Então como vai ser bem sucedido, gente? Não vai ser bem sucedido. Por quê? Porque é Deus que te dá as orientações que você precisa para que você possa, né, trilhar um caminho de sucesso. É só a palavra de Deus que pode. É o conselho da palavra de Deus, né? Ou o conselho das pessoas que esteja baseado na palavra de Sim. Deus, né? Aí tudo bem. Isso. Mas olha, vamos seguir aqui, ó. Eu tô continuando a ler esse texto agora. Eu tô lendo Josué capítulo 1, versículo 8, tá? Eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Então aqui já disse, olha só, fala aqui, viva de acordo com a palavra, não se desvie da palavra, fale da palavra. Aí diz aqui, estude esse livro, né? Que aqui nessa tradução
Almeida diz medita, não é isso? Aqui ele fala, ó, estude esse livro, dia e noite, que é aquilo que a gente falou, é mais do que ler, né? Então, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Veja aqui, gente, se esforce. Porque precisa se esforçar para a gente viver de acordo com a palavra. Precisa um esforço, precisa uma determinação, né? Claro que a gente precisa, em primeiro lugar, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas nós também temos que nos esforçar, né, para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, ele diz aqui, ó, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, olha aqui, se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha aí, gente. Quem não quer isso na sua vida? Fala para mim. Quem não quer essa promessa aqui? Tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Não é? Por que que muitas pessoas estão sofrendo hoje? Porque não praticaram a palavra de Deus, não estudaram a palavra de Deus, não colocaram a palavra de Deus em prática na sua vida. Aí acontece muitos problemas, né? Se você praticar a palavra, você vai... Não é que você não vai ter problema, mas você vai evitar muito problema, né? Deus vai dar sabedoria para tratar com as questões, com né? as pessoas, com as pessoas, com as situações. Quando você passa por um problema, se você conhece a palavra de Deus, se você é uma pessoa que está sempre meditando na palavra de Deus, a sua primeira reação vai ser lembrar daquilo que Deus falou na palavra, né? O que ele tem falado, o que ele tem prometido. Deus fala como você deve agir, né? De acordo com as situações. Então a palavra de Deus é um tesouro, né? Sucesso, Deus fala, será bem sucedido? Vai ter uma pessoa que vai ter um pouco mais de paz, um pouco mais de equilíbrio, né? Um pouco mais de sabedoria para poder lidar com as situações, né? Sucesso às vezes, gente, a gente fala em sucesso. Quando fala a palavra sucesso, a pessoa logo pensa em dinheiro, né? Mas não é. O dinheiro nem sempre é sucesso. Tem pessoas que têm muito dinheiro e não têm paz, né? Tem uma família toda desestruturada. Ser bem sucedido é ter uma vida abundante, uma vida equilibrada, uma vida, sabe, tranquila. Uma vida digna. Vida digna, honesta. Sabe? Isso é ter sucesso. A pessoa ter sucesso é ter Deus, é trilhar os caminhos do Senhor, sabe? Tá dentro da vontade de Deus, vivendo os propósitos de Deus. Uma pessoa bem-sucedida, né? E onde ela diz que ela é como a árvore. A pastora vai falar isso agora. Tem que ir para essa parte aí. Logo você vai pra Então vamos lá. Bom, então vamos para a gente ir já para a conclusão, né? Olha só. A gente não acabou ainda. Olha quanta coisa maravilhosa. Então vamos relembrar aqui, tá? Então, bem-aventurado. Quer ser uma pessoa feliz? Feliz o homem, a pessoa, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes, a pessoa está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra, essa pessoa medita, não apenas lê, medita, estuda, de dia e de noite. Aí, o salmista vai comparar essa pessoa bem-aventurada ao que é uma árvore. Gente, olha que bonito esse versículo 3. Aí diz assim, ele, né, essa pessoa justa, ele é como árvore plantada de águas, né, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que promessa linda, né? Tudo quanto a pessoa bota a mão para fazer vai ser bem sucedido, vai ser próspero, né? Então, agora, vamos lá. O justo, então, esse daqui, que não faz
aquelas coisas que a gente diz que ele não deve fazer. Não anda, não se detém, não se assenta, né? Junto com os ímpios. Mas que, pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, essa pessoa é semelhante a uma árvore. Mas não é semelhante a um arbustozinho, uma árvore seca, raquítica. Não. É uma árvore plantada. Imagina uma árvore linda. Uma árvore frondosa, uma árvore bonita, cheia de folhas, cheia de frutos. O tronco bem saudável, as raízes bem aprofundadas na terra. Essa é a figura aqui, essa é uma parábola, tá vendo? É uma figura que o salmista faz aqui para mostrar como que o justo é. O justo é como uma árvore, ele diz aqui, ó, é plantada junto à corrente de águas, né? Por quê? A árvore, através da raiz, ela extrai do solo a umidade, né? A umidade para as suas raízes, da raiz vai para o tronco, do tronco vai para os galhos, dos galhos vai para as folhas e frutos. Então, uma árvore que está no deserto, ela vai ter não vai ter uma saúde, vamos dizer assim, né? A árvore que está no meio do deserto, ela não vai ter uma saúde, ela vai até morrer. Agora, uma árvore que está plantada junto às correntes das águas, que o solo tá umedecido por aquela corrente de águas, por aquele riacho, por aquele ribeiro, aquele solo é bem úmido. Então, dá para a árvore, né, extrair pelas raízes do solo toda a umidade que ela precisa para os seus frutos. Então ele está falando aqui que o justo é como essa árvore. O justo não é como até depois eu vou ver se vai dar tempo para a gente ler. O profeta Jeremias também, ele tem um texto muito parecido com esse aqui. Ele compara o ímpio como um arbusto solitário no deserto. Então o justo não é um arbusto solitário no deserto. O justo é uma árvore bonita, frondosa, né? Aqui, ó, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, no tempo certo, não vai faltar fruto, né? Cuja folhagem não murcha, né? E tudo quanto faz será bem sucedido. Até esses dias, né, Simone? Não sei se a Simone chegou a ler, mas eu postei um texto aí nas minhas redes sociais falando sobre... Me veio essa... Eu estava lendo um outro texto aqui, me veio essa ilustração na minha cabeça, né? Que, olha, a árvore né, é uma criação de Deus, gente, muito interessante, né? Porque a árvore, veja só, se a árvore não der folhas novas e frutos novos, o que significa? Que essa árvore está morrendo. Então uma árvore ela pode ter muitos anos de vida, de existência já, né? Mas ela pode ter frutos novos, entende? Ela pode ter muitos anos, décadas, né? Tem árvores que duram muitas décadas. Tem árvores que são centenárias, né? Quando eu estive lá em Israel, a gente foi lá no Jardim das Oliveiras, tinha lá algumas oliveiras, né? Que centenárias, né? Centenárias. Tinha uma lá que o pessoal falava que era né? Disseram lá, né? Que era da época de Cristo mesmo, né? Eu não duvido, né? Não duvido, porque existem árvores que são mesmo muito... duram muito, elas duram muitas décadas, algumas duram séculos, tá certo? Agora, o que acontece? A raiz é a mesma. O tronco é o mesmo. Às vezes até os galhos são os mesmos. Mas as folhas e os frutos são novos. Porque precisa renovar. Então veja, nós não podemos perder as nossas raízes. Né, Simone? Sim. Nós não podemos perder os nossos princípios, os nossos valores, a nossa integridade, a nossa honestidade. Os valores da palavra de Deus, a gente não pode perder, são as nossas raízes, o nosso tronco. Agora, folhas e frutos precisam renovar.
A gente precisa ir se reinventando. A gente precisa ir dando novos frutos, novas folhas. A gente não pode parar de produzir nunca, né? A gente tem que buscar estratégias de Deus para dar novos frutos e novas folhas. A árvore é assim, né? Todo ano ela dá fruto, né? Isso, ela exatamente. tem um tempo certo dela, né? Tempo Mas certo. todo ano ela dá fruto, todo ano. Ela renova as folhas, as flores e os frutos. Exatamente, então é isso, tá? Bom, pra gente fechar aqui, eu não vou ler, gente, porque o tempo já deve estar passando, inclusive eu tô sem horário aqui, se alguém puder até me falar que horas são aí, porque eu estou usando o outro celular aqui para filmar, para transmitir no Instagram também, tá? Então eu tô sem horário aqui, se alguém puder me falar que horas são pra gente se basear aqui, mas eu acho que já está um pouquinho avançado, mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês lerem, que é Jeremias 17, tá? Do versículo 5 até o versículo 8, tá bom? 5 a 8. Eu vou ler, Simone, tá? Vou ler aqui, gente. Espera aí, só um minutinho. Jeremias 17, são 9 horas já. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Jeremias 17, versículo 5. Olha só. 17, 5 de Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Gente. E aqui é maldito o homem que confia no homem, no outro homem, mas é maldito o homem que confia no homem. Sabe? Eu não posso colocar minha confiança em mim mesmo. Eu tenho que colocar minha confiança em Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem faz da carne mortal o seu braço, me apoia na minha carne mortal, né? E aparta o seu coração do Senhor. Essa pessoa aqui, que aparta o seu coração do Senhor, diz ele aqui, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que situação do ímpio. Agora o justo. 7. Jeremias 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, olha só, ele é como o quê, gente? Ele é como a árvore. Olha, Jeremias usa a mesma figura que o salmista, né? Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O justo não tem medo do calor, das aflições, porque ele sabe que a raiz dele está firme, né? É como a casa que foi construída sobre a rocha. Essa árvore aqui, ela tem raízes muito sólidas. Então, ela não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, turba nem deixa de dar fruto. Mesmo na época da seca, essa árvore está tão solidificada que ela não se perturba e não deixa de dar frutos, mesmo na época das crises da vida, gente. Né? É muito bonito, depois leia Jeremias 17, do versículo 5 até o 8. E para terminar, voltando lá para o Salmo 1, né? Porque a gente falou o quê? Que são dois caminhos, né? São dois caminhos, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Então vamos terminar aqui, versículo 4, Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículo 4, diz assim: os ímpios não são assim, não são como essa árvore. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja que Jeremias usou a figura do arbusto solitário no deserto para falar dos ímpios. O salmista vai além. Ele fala que o ímpio é como a palha. A palha não tem raiz, a palha não tem nada. A palha que o vento dispersa. Então, olha a comparação. O justo é como essa árvore enraizada. O ímpio é como uma palha
Qualquer vento dispersa, né? Aí diz aqui, verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tá? Os perversos não vão prevalecer no juízo. Os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. No meio dos justos vão ser excluídos. Os perversos, os pecadores. Verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ó, o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor sabe do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? Perecerá. Né? O caminho dos ímpios vai perecer. Então, meu amigo, são dois caminhos aqui, como a gente falou, dois caminhos. O caminho do justo e o caminho dos ímpios. Né? Qual é o caminho que nós vamos escolher, gente? Né? Mas o caminho do justo passa pela prática da palavra de Deus, tá bom? Então fica aí essa meditação para nós. Amém. Vou pedir para Simone cantar uma música, gente. Vamos lá? Vocês esperam mais uns minutinhos? E depois nós já vamos orar, tá? Fique aí conosco, deixe o seu comentário, tá bom? Glória a Deus. Vou ver se eu consigo cantar essa. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Graças a Deus, né, gente? A Simone vai fazer a oração aqui com a gente. Eu quero só registrar aqui, né, alguns comentários aqui do pessoal, ó. Por exemplo, eu acabei de ler aqui um comentário do pastor Arley Lopes, né? Pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu só não lembro agora, pastor Arley, de que cidade o senhor é, me perdoa, tá? Porque às vezes são tantos pastores e tantas igrejas que às vezes eu não consigo lembrar de todas as cidades, né? Mas o pastor Arley Lopes está aqui com a gente, ó. Quem mais está com a gente? Ó, a Rosângela Feitosa, eu não conheço ela, mas está com a gente aqui. Deus abençoe sua vida, né?
Quem passou por aqui também foi o pastor Carlos Alberto Couto também, meu querido amigo, pastor regional da nossa região Sul 3, né? Lá no Rio Grande do Sul. Meu querido amigo, pastor Carlos Alberto Couto, está com a gente aqui também, né? Então temos várias pessoas aqui, né, conosco, falando, comentando, não vai dar para citar todo mundo, né? Ó, o pastor Arley respondeu aqui, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou ver se eu consigo gravar, pastor. Arley é da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tá com a gente nessa manhã. Amém. Muito legal, pastor. Obrigado, viu, com a sua audiência aí conosco, né? Pastor Carlos Alberto Couto, enfim. Vamos orar então, você que tem um pedido de oração, né? Nós vamos colocar diante do Senhor nesta manhã. Amém, Simone? Amém. Glória a Deus. Vamos orar juntos, interceder. Amém? Senhor Deus e Pai maravilhoso, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por esta manhã abençoada na sua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, que nos enche, Senhor, de graça. Muito obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa que o Senhor tem falado ao nosso coração. Possamos realmente praticá-la para que possamos ser bem onde quer que nós andarmos e tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós para a glória do teu nome. Oramos por suas vidas, suas famílias, as esposas, os maridos, os filhos, os negócios, a vida profissional, a vida sentimental, Senhor. Oramos, meu Deus querido, pela vida financeira, pela vida espiritual. Deus, oramos, Pai, para que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, Pai, dando direção, confortando, curando as enfermidades, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece Senhor, a necessidade de cada um de nós. Senhor, nós precisamos. Teu povo muitas vezes passa por muitas lutas, muitas dificuldades. Dá sabedoria, Senhor. Nós rogamos para que o Senhor dê sabedoria. Sabedoria não que vem de nós mesmos, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, da sua palavra, para que possamos agir no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, com a palavra certa, Senhor. No nome de Jesus, eu possa estar dando essa sabedoria para que nós possamos lidar com os desafios, com as turbulências que nos sobrevêm. Deus, no nome de Jesus, nós entregamos o povo diante do Senhor, para que o Senhor abençoe, guarde, para que o Senhor dê os livramentos que forem necessários, para que o Senhor possa suprir suas necessidades. Deus, para que o Senhor possa fortalecer os dar coragem em tempos de angústia, em tempos de aflição, em tempos de desânimo, Senhor, porque muitas vezes nos sobrevém. Dá-nos coragem para que possamos enfrentar dia a dia, ó Senhor, os desafios que vêm pela frente sobre nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que não nos desampara, não nos deixa jamais, que está sempre conosco, nos dando, Senhor, aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos cada vida diante do Senhor nesta manhã, pedindo a tua graça, a tua bênção, para que possamos ser realmente como esta árvore plantada junto a ribeiros de águas, esta árvore frondosa, frutífera, esta árvore fortalecida, solidificada em Deus e na sua palavra. Assim nós cremos. E assim nós oramos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, né, gente? Pessoal, é o seguinte, hoje é terça-feira, então hoje à noite, né, hoje às 20 horas, né, mais conhecido como 8 horas da noite, né, nós vamos ter a nossa aula de escatologia, hein, pessoal? Toda terça-feira à noite, tá bom? Então esteja conosco hoje, tá bom? Terça-feira, hoje, às 20 horas, às 8 horas da noite, nossa aula de escatologia. Eu já até perdi, acho que é a aula 8 hoje, se não me engano. Não sei se é a 7 ou a 8, estou meio perdido aí.
mas hoje eu vou me encontrar, tá bom? Hoje à noite estaremos juntos, participe conosco e amanhã cedo, permitindo Deus, 8 horas, vamos estar aqui para mais uma live e vamos falar sobre outro salmo, tá bom? Vamos falar sobre os salmos essa semana, tá bom? Amém. Então, até mais. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, tchau.